Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos trabalhar a localização e o território da região sul neste momento. Entender que essa classificação, essa divisão ou esta regionalização é estabelecida a partir de diferentes critérios, comparando aí sim com outras regiões brasileiras, aquilo que é particular, que é específico da região sul e que pode ser diferente e é diferente de outras regiões do Brasil. Por isso fazemos a divisão, por isso estabelecemos ou criamos as regiões para entender que em cada parte do território brasileiro nós temos aspectos diferentes que vão estabelecer então essa divisão. Aqui é região sul porque tem esse ou aquele critério, ali é região norte porque tem critérios diferentes, porque tem elementos da paisagem que são diferentes. Então entender essas diferenças é compreender o porquê da regionalização do Brasil, o porquê dessas divisões feitas no território brasileiro. E aí vamos então entender bem em detalhes a localização e características do território da região sul. Vamos pensar juntos ali no objetivo, né? Identificar a localização da região sul através de diferentes critérios. Quais são os critérios que podemos utilizar para localizar a região sul? Para localizar esse espaço geográfico ou esta parte do espaço geográfico brasileiro. Então, pensando nisso ali, nós refletimos com duas perguntinhas, né? Como podemos localizar a região sul? A primeira coisa para o estudo de uma parte do espaço geográfico, ou dele como um todo, é estabelecer a localização. Onde está este ponto? Que características ele tem ali que delimitam ele, que estabelecem uma divisão em relação a outros lugares? A localização geográfica é essencial para você começar o estudo sobre alguma parte do espaço. Então é preciso primeiro definir isso. Se nós vamos falar da região sul, a primeira coisa que a gente tem que fazer é localizar geograficamente esta região. E outra perguntinha ali, será que a região sul apresenta características semelhantes ou diferentes das demais regiões do Brasil? A partir do momento que a gente conhece essas características, que a gente localiza geograficamente, a gente consegue estabelecer diferenças com as outras regiões brasileiras. Então, por isso é importante pensar, será que existem diferenças da região sul para a região sudeste, para o norte, para o nordeste? Será que existem semelhanças? E aí o mapa aqui já traz para nós a ideia inicial ali de localização geográfica. Então eu tenho o território brasileiro e a região sul já está destacada ali, já para iniciar essa ideia para nós de onde ela se localiza, né? E aí vamos ver ali que interessante, né? Se dependesse do Tratado de Tordesilhas, o território brasileiro seria bem menor. Então, o Tratado de Tordesilhas, que foi aquele acordo feito entre Portugal e Espanha para dividir as novas terras descobertas, né, para tomar posse das novas terras, então estabelecia ali um limite. O que seria o Brasil se a gente considerasse e se tivesse permanecido essa divisão? Seria somente a porção litorânea, né? E, portanto, boa parte da região sul ficaria fora das terras portuguesas. Se a gente olhar aqui, o que está em amarelo no nosso mapa seriam as terras portuguesas. Aqui nós temos a região sul. Então, somente o litoral aqui de parte da região sul pertenceria a Portugal se tivesse permanecido essa divisão, né? E o restante aqui da região sul pertenceria à Espanha. Era da Espanha até o Tratado de Tordesilhas, mas depois, com as mudanças, com o avanço da exploração econômica por parte dos portugueses em direção ao interior, acaba se ampliando então o território brasileiro, aquela ideia da expansão do território brasileiro, e aí as terras da região sul vão passar a pertencer a Portugal, né, que acabou avançando ali em direção, né, ultrapassando o Tratado de Tordesilhas. Mas é uma curiosidade ali bem importante para a gente pensar. E como é que mudou isso? Como é que as terras da região sul passaram a pertencer a Portugal? Foi em 1750, a partir do Tratado de Madrid. Como os portugueses tinham avançado em direção
as terras espanholas, porque eram áreas de vegetação fechada, áreas de floresta, áreas que não tinham nenhuma ocupação da colonização, então eles acabaram avançando em busca de novos recursos, né? E aí, em 1750, eles tiveram que fazer um novo acordo entre Portugal e Espanha para regulamentar, né, essas terras que Portugal tinha tomado posse. Então, o avanço ali dos portugueses em relação às terras espanholas acabou fazendo com que o Brasil aumentasse de tamanho e a região sul passasse a pertencer, então, a Portugal. Por isso, né, hoje a gente tem essa divisão geográfica do Brasil e a região sul pertencendo também a essas terras portuguesas e ao território brasileiro atual, né? Em função de todo esse processo histórico que a gente acabou de falar. Vocês vejam que foram 2 tratados, né? Primeiro de Tordesilhas, depois o de Madrid, para estabelecer, inclusive, a localização geográfica ali da região sul. Então é importante a gente pensar nesse sentido também, né? O que aconteceu. E aí, nessa análise das paisagens, das características específicas da região sul, nós temos algumas imagens ali que remetem à ocupação, aos grupos que vieram e que ocuparam a região sul e que imprimiram, né, em toda a porção sul do Brasil, os seus hábitos, seus costumes, seu modo de vida, desde, se a gente observar ali, a questão da arquitetura, a alimentação, aspectos culturais que difere a região sul das outras regiões brasileiras em função da forma de ocupação, da expressão cultural, do modo de vida dos grupos que ocuparam ou que permaneceram na região sul. Então, a própria paisagem vai trazer para nós essa ideia, né, de como a região sul tem características específicas diferentes das outras regiões brasileiras, né? A paisagem traz isso para nós. E continuando com essa ideia de pensar na localização da região sul, né? Segundo os pontos extremos do Brasil. Então, nós temos 4 pontos extremos no Brasil. O extremo norte, o extremo sul, extremo leste e extremo oeste. Ou seja, qual é o último ponto do território brasileiro lá na porção norte? É o Monte Caburaí. Se a gente pegar ali no oeste, na Serra da Contamana, né, nascente do Rio Moa, no leste, a Ponta dos Seixas, que é a porção mais leste do território brasileiro. E no sul nós temos o Arroio Chuí. Então, se eu considerar o extremo sul, que está na região sul, né, é o Arroio Chuí, uma característica ali dentro dessa divisão ali dos pontos extremos do Brasil. Qual deles está na região sul? É o Arroio Chuí, que é o último ponto ali no extremo sul do Brasil. Depois já vem o país vizinho, que é o Uruguai. Então, só para entender que a gente pode usar como critério de localização geográfica os pontos extremos do Brasil, dizendo que a região sul, né, está presente na região sul, o ponto extremo sul ali, que é o Arroio Chuí, certo? Então, mais uma forma da gente pensar nessa localização. Lembrando também que as distâncias entre os pontos extremos, ou seja, o quanto o Brasil é extenso no sentido norte e sul e no sentido leste e oeste, é bastante, né? Mais de 4.000 quilômetros ali de distância entre o extremo norte e o extremo sul e também entre o extremo oeste e o extremo leste. Então, só para a gente identificar essas características quando vai trabalhar a ideia de localização usando os pontos extremos. Outra forma da gente localizar é através das zonas térmicas. O que são as zonas térmicas? Aquela divisão do planeta em áreas mais aquecidas e menos aquecidas pelo Sol. Isso vai ditar, né, ou vai dizer quais são as características climáticas, por exemplo, de cada região do planeta, considerando a forma com que o Sol aquece o nosso planeta. E aí dividimos em zonas térmicas, né, considerando temperaturas principalmente. A região sul do Brasil, pessoal, está na zona temperada do sul, porque a maior parte dela está abaixo do Trópico de Capricórnio. Então já é uma região que apresenta ali características de temperaturas mais baixas, mais amenas, invernos mais rigorosos. Isso tem a ver com o quê? Com essa ideia da localização geográfica presente ali. Então é importante a gente analisar que a região sul do Brasil pode ser localizada utilizando o critério das zonas térmicas também, da maneira como o Sol
aquece, né, todo o planeta, e aí se estabelece essa divisão. E aí quando a gente pensa ali que boa parte do território brasileiro está na zona tropical, ou seja, entre os dois trópicos, que é a parte do planeta mais aquecida, considerando essa divisão das zonas térmicas, mas que a região sul está na zona temperada. Isso tem que ficar claro para nós. Somente o final ali da região sul, né, a porção mais ao norte da região sul, que compreende o norte do Paraná, do estado do Paraná, é que já pertence para a zona tropical. O restante ao sul ali do Trópico de Capricórnio está na zona temperada do sul, certo? Então podemos utilizar esse critério ali. E aí quanto à paisagem, o que nós podemos analisar quando consideramos as paisagens, né? Quais são as diferenças que podem ser estabelecidas do sul para outras partes. Então, quando eu digo paisagem ali, que são esses aspectos perceptíveis do espaço geográfico, aquele conceito básico de que paisagem é tudo aquilo que nós podemos ver num determinado momento, né, como se fosse uma foto, um recorte daquele espaço geográfico. Então, considerando isso, analisando, né, a paisagem, ela permite a gente verificar as diferentes dinâmicas ligadas ao funcionamento da sociedade. O que quer dizer isso? Quer dizer que em cada parte a sociedade vai expressar na própria paisagem, vai mostrar na própria paisagem o seu modo de viver, seus hábitos, seus costumes, na forma de construir as casas, na forma de desenvolver suas atividades econômicas, tudo isso pode ser, suas atividades culturais, tudo isso pode ser mostrado através da análise da paisagem, certo? E na região sul a gente tem características específicas próprias da paisagem, né, e da organização ali da região sul, considerando esse critério, né, para análise. Então nós temos aqui as diferentes paisagens da região sul e que são específicas desta área, porque a gente não vai encontrar na região norte do Brasil, por exemplo, uma paisagem como essa que nós temos aqui, da araucária, das coxilhas, né, desse formato, dessa vegetação natural. Por quê? Porque ela é específica da região sul. Então, aquilo que é perceptível, aquilo que eu estou vendo aqui é específico da região sul. Aqui nós temos uma outra imagem também da neve, né, que acontece no período de inverno, principalmente nas regiões serranas de áreas mais elevadas da região sul. Então a gente tem uma característica específica daqui que não acontece em outras regiões do Brasil. Por isso é específico da paisagem da região sul, quando a gente analisa esse critério, né? E aí vamos pensar numa atividadezinha aí juntos sobre essa parte inicial de como localizar a região sul. Então vocês vão observar ali as imagens, né? Com base na figura 1 e na 2 ali, vocês vão explicar por que na região sul encontramos baixas temperaturas a ponto de nevar, como nós estamos vendo ali na figura 2. Então, analisando essas características, respondam e nós voltamos em seguida com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então ficou uma perguntinha, vocês tinham que analisar a imagem 1 e a imagem 2 e responder por que aquele fenômeno específico acontece ali na região sul em função da sua localização geográfica. Então, como a gente poderia ter construído ali a nossa resposta? A região sul possui a maior parte das suas terras na zona temperada do sul, né, onde se percebem mais nitidamente as 4 estações do ano. Então, pela localização geográfica da região sul, é possível perceber as mudanças ali de condições de uma estação para outra. Elas são mais visíveis, mais percebidas, né, na zona temperada do sul, certo? Ou seja, de forma bem definida. E é isso que faz com que se tenha ali verões quentes, mas que os invernos sejam rigorosos, podendo acontecer até mesmo a precipitação de neve, que é o que a imagem trouxe ali para nós, certo? Então, respondendo ali a característica. E ainda trabalhando essa ideia da localização da região sul. Mais uma vez a gente destaca aqui naquela divisão das 5 macro-regiões brasileiras estabelecida pelo IBGE, nós temos o norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e a região sul, né? Que representa ali 6,76% de todo o território nacional. Se eu somar ali as áreas de cada região, é isso que representa a região sul, formada por 3 estados, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a menor região no número de estados em área, né? Ela é uma região pequena em termos de área, em termos de tamanho, se eu comparar com as outras regiões brasileiras, certo? Então, mais uma maneira da gente localizar ali. A região sul é a menor em extensão territorial, mas é a segunda mais povoada. Então, quando eu penso em população, né, em ocupação, é a segunda mais povoada. Em área ela é pequena, mas em ocupação populacional ela é uma das que está mais ocupada de população do Brasil como um todo, né? E ali nós temos os 3 estados, como a gente já tinha falado, que pertencem a esta região. O que nós podemos analisar em termos de localização geográfica e de características específicas da região sul? Se a gente considerar ali os grandes aspectos naturais, então, se a gente considerar o clima, o relevo, a hidrografia, a vegetação, que são esses aspectos naturais, o que nós encontramos específico da região sul? Então, nós temos a mata de araucária, que até ali, o período colonial, a região era coberta de mata de araucária. Tinha uma floresta de pinheiros ocupando boa parte da região sul, né, que foram ali devastadas com a construção de estrada de ferro, de núcleos urbanos. Então, tudo isso foi modificando as paisagens ali, principalmente por causa da ocupação, né? Quanto mais avança a ocupação, mais se modificam ali as características naturais, né? E isso, nós temos ainda algumas áreas, né, de mata de araucária presentes, mas uma quantidade muito menor do que era originalmente. E aqui nós temos o mapa, né? Se eu pegar a região sul, o que eu vou ter ali? Parte de floresta atlântica, né? Dentro da floresta atlântica, essa divisão da mata de araucária, e nós temos aqui as regiões litorâneas, que também tem uma vegetação específica, e os pampas ou campos aqui, mais no extremo sul e oeste da região sul. Quando a gente pensa em vegetação, a gente tem essas características ali da região sul do Brasil, certo? Sendo que predominam ali os pampas ou campos e a mata de araucária, se a gente considerar a vegetação original. Claro que hoje está bastante alterado, bastante modificado em função da ocupação da região, né? Se a gente levar em conta ali um outro critério que é o clima, a divisão climática do Brasil. Qual é o clima que predomina na região sul? É o clima subtropical, né? Que tem lá aquela ideia dos verões quentes, dos invernos rigorosos, né? As 4 estações bem definidas. As chuvas acontecem o ano todo, né? Não tem um período que chove muito e outro que não chove nada. No clima subtropical, a gente tem chuvas recorrentes ali, ou seja, que acontecem o ano inteiro. E é o clima da região sul, certo? Predomina aqui em toda a região sul o clima subtropical. Então, mais uma forma da gente considerar ali as características específicas da região sul.
Quando eu penso no relevo, ou seja, na forma da superfície, né? O que a gente tem ali? Em grande parte é formada por um conjunto de relevo planáltico, né? De planaltos, com altitudes de até 1.199 metros, né? Destacando ali o Planalto Meridional e o Planalto Atlântico. Então, nessa divisão das formas de relevo, a região sul do Brasil apresenta ali áreas de planaltos, áreas de altitudes elevadas. As áreas de planície são um pouco menores, né? Se eu comparar com a presença dos planaltos, né? Na região sul do Brasil. Então, só para a gente entender essa localização. E dentro dessa divisão dos planaltos, a gente tem também as áreas de depressões, né? Algumas áreas dessa formação de relevo que a gente chama de depressão, também presentes na região sul do Brasil. Então, considerando os aspectos naturais e relacionando ali o relevo, né? Aí eu encontro aqui a divisão. Se eu pegar a região sul, eu vou ter mais a presença ali de áreas de depressão, que são essas em verde, e as áreas de planaltos presentes nessa região, tá? E aí nós temos outro critério que é a hidrografia, ou seja, a divisão por bacias hidrográficas. Nós temos entre as principais ali a bacia do Paraná, que um pedaço dela está na região sul. Nós temos a bacia do Uruguai e do Atlântico Sul, que estão presentes na região sul. Então, se eu considerar a divisão do Brasil em bacias hidrográficas, são essas que estão presentes na nossa região, na região sul do Brasil, né? E entre os principais rios ali nós temos o Rio Paraná, né? O Iguaçu, o Tibagi, o Ivaí, o Rio Uruguai, entre outros que a gente poderia citar, mas temos alguns exemplos ali só para a gente entender essa diferença, né? Quais são os rios que estão presentes na região sul e como eu posso encontrar a região sul considerando a divisão das bacias hidrográficas, certo? Então é importante pensar ali também. E aí uma atividadezinha sobre esta segunda parte da nossa aula, né? Com base na primeira atividade, onde a gente observou ali a neve e características, né, do sul do Brasil, vocês vão montar um quadro, vão escrever para mim aí outras características naturais que são encontradas na região sul e que não podem ser encontradas em outras regiões. Então façam uma análise do que a gente estudou ali das 4 divisões, respondam o que é característica natural específica da região sul e nós já voltamos com a correção. Voltamos com a correção da atividade. Então, o que vocês poderiam colocar como exemplos ali de características naturais específicas da região sul? Eu relacionei ali alguns para a gente ter como exemplo, né?
imagens ali das Cataratas do Iguaçu, das regiões serranas com neve, das cidades com a arquitetura específica da colonização de alguns grupos, como os alemães, os italianos, entre outros. Então são esses alguns exemplos que nós podemos citar ali de características da paisagem. Quando eu considero critérios naturais, por exemplo, poderia colocar aqui o tipo climático, que é o subtropical, que é específico, que vai propiciar ali a neve no inverno, entre outras coisas. Então, poderíamos relacionar muita coisa ali da região sul, que é diferente de outras regiões. E pensando no que a gente desenvolveu na aula de hoje, né? Identificamos algumas características da região sul, que são específicas dela, localizamos a região, conhecemos critérios para localizar a região sul. Então, eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a região sul e voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!